Olá, crianças do terceiro ano. Tudo bem? Creio que sim, né? Como é bom ficar em casa, né? Na tranquilidade. Como é bom estar no aconchego da nossa família, não é mesmo? Muito bem, galerinha. Mais uma semana de videoaulas. Vamos começar com português. Nosso novo assunto, acentuação das palavras oxítonas. Mas também teremos matemática, ciências, história e geografia. Novos assuntos para que a gente possa acompanhar no livro e no slide. Tudo bem? Vamos começar. A acentuação das palavras oxítonas. Vejam no livro de vocês, na página 46 e 47. Algumas palavras oxítonas são acentuadas e outras não. Conheça algumas regras. São acentuadas as oxítonas terminadas em A, E, O, seguidas ou não de S. Exemplos: maracujá, termina com A, né? Então é acentuado. Português, E, mas ele, no caso aí tem um S, né? Seguido de S. Atrás, giló, filé, pivô. As oxítonas terminadas em, ens. Exemplos: parabéns, Belém, vintém, também. Na palavra parabéns, não existe o termo parabém, só com S, tá bom? Parabéns. E elas estão todas acentuadinhas aí, tá bom? Outra regra. As oxítonas terminadas em es, eus ou os. Exemplos: anéis, chapéus, papéis, heróis. Ou seja, pode estar ou não com S, tá? No caso das palavrinhas aí que são terminadas com es, el e os. No livro de vocês tem atividade, tá bom? Atividade na página 46 e 47. Até a sexta questão. Por enquanto, façam com calma, com atenção. Não se preocupem, porque nós vamos rever depois essas aulas para saber qual foi a dúvida que ficou, tá bom? Aqui no slide de vocês foi só um resumo. As regras da língua portuguesa. Oxítonas terminadas em A, E, O, seguidas ou não de S. Oxítonas terminadas em ens. Oxítonas terminadas em es, eus ou os. Faça as atividades das páginas 46 e 47, certo, pessoal? Até a sexta questão. Vamos continuar. Olha só, uma pequena pesquisa para vocês de mais exemplos de oxítonas acentuadas. Vamos ler? Café, picolé, paletó, giló, avô, pajé, vinténs. Olha os vinténs aí. No livro de vocês tem um vintém. E também seguido de S fica vinténs. Mas ele é oxítono, tá bom? Filó, parabéns, IP, você, amém, também, mocotós, ninguém, dominó, pivô, gambá, inglês, matinê, pontapés. Tente memorizar essas palavras
elas vão ajudar em outras atividades. Ou seja, pessoal, sempre treinem palavras oxítonas, essas que tem no livro de vocês, no exercício, na explicação e no slide, porque vai fortalecer aí o entendimento de vocês sobre as oxítonas acentuadas, tá bom? Como é que nós vamos aprender? Tem que ler, pessoal. Ler várias vezes. Depois que você conhecer todas essas palavras, você pode pegar outras palavras também para estudar, que são as oxítonas acentuadas, tá bom? Você lembra das oxítonas? Isso mesmo. As oxítonas são aquelas palavras que a sílaba tônica é a última sílaba. Se você perceber aí todas elas, a sílaba mais forte, ou seja, a sílaba tônica é a última sílaba. Certo? Lembraram, né? Muito bem. Vamos continuar. Palavras com S e SS. Vamos ler no livro de vocês na página 47. Releia estas palavras escritas com S, retiradas da fábula O Leão e o Ratinho. Essa fábula, pessoal, está no livro de vocês. Vocês podem ler em casa, não tem problema. Podem ler com calma, tá bom? Leiam a fábula e vejam quais são as palavras que tem um S, tá? Vamos ler. Sair, paralisado, segue, preso, desesperadamente, preso, disse, conseguiu, estacou, pelos, consigo, instante, dias. A letra S apresenta sons diversos, sons diferentes, que variam de acordo com a posição que ocupa na palavra. A letra S terá som forte quando estiver no começo de uma palavra. Exemplos: sair, segue. Vier depois de uma consoante. Exemplos: conseguiu, consigo. No final de sílabas. Exemplos: estacou, dias. Entre vogais, porém duplicada. Exemplo: disse. A palavra disse tem dois S, tá bom? A letra S terá o mesmo som da letra Z quando estiver entre vogais. Exemplos: paralisado, preso. Se você perceber na palavra paralisado, o S está entre o I e a letra A, que são vogais. Na palavra preso, também tem duas vogais, letra E e letra O. E está o S aí no meio das duas, tá bom? Para relembrar mais um pouco e treinar, vamos ler o slide. É o mesmo assunto, o mesmo esquema, tá bom? Apenas com outros exemplos. A letra S terá som forte quando estiver no começo de uma palavra. Exemplo: suco. Então, essa sílaba, nesse S aí, ele vai ser forte, porque ele está no começo da palavra, tá bom? Começo da sílaba. Quando ele vier depois de uma consoante, por exemplo, consigo, tá forte, né? Esse S aí, muito bem. No final de sílabas, exemplo, estrela. Se eu for separar essa palavra, como é que vai ficar? Estrela. Então, esse ex aí, ele está dando uma ideia de tonicidade, tá mais forte, né? Esse S. Entre vogais, exemplo, massa. Só que aí ele vem duplicado, né? São os dois S. Massa, dois S, nunca só um, tá bom? A letra S terá som de Z quando estiver entre vogais. Exemplo, blusa. Vocês perceberam que este S tem um som de Z?
mas a palavra blusa é escrita com S. Pessoal, muitas pessoas confundem o som do Z com o S, mas se você prestar atenção, fizer uma lista de palavras que são escritas com S, mas tem um som de Z, e anexar aí no seu caderno, na parede, você vai saber e lembrar que as palavras são escritas com S, porém tem um som de Z. Leia o seu livro na página 47 e 48 e faça as atividades da página 48. Na página 48, você tem 3 questões. Estão realmente bem fáceis. Qualquer dúvida, leia o seu livro e o slide também, certo? Vamos continuar. Muito bem, pessoal. Essa parte de oxítonas nós já estudamos e só foi o último tópicozinho das oxítonas acentuadas. Na verdade, vamos começar agora os sinais de pontuação, que também é um novo assunto. Leia no livro de vocês. Os sinais de pontuação são sinais gráficos que aparecem nos textos. Você verá que existem tipos de frases que podem ser identificadas pelo sinal de pontuação que aparece nelas. Vamos ler a frase. Godofredo era um piolho muito cabeça. O ponto final, olha o ponto final aí, indica o final de uma frase. Alfinete? Palito de fósforo? Bola de gude? O ponto de interrogação indica que é uma pergunta, dúvida ou questionamento. Mas esta vida de morder a cabeça das pessoas não me dá outra opção. O ponto de exclamação indica sentimentos de admiração, surpresa, alegria, dor e etc. Olha só quantas indicações está aí, né? O ponto de exclamação. E o de interrogação também, né? Muito bem. No slide de vocês, é só um resumo, tá bom? Sobre o ponto final, ponto de interrogação e o ponto de exclamação. Vamos ver nos slides próximos aí o que é que os exemplos que vêm sobre esses sinais de pontuação. Vamos lá. Exemplos de sinais de pontuação. Ponto final. Este lápis é amarelo. A frase encerrou e nós colocamos o ponto final para indicar que esta frase já terminou. Rosana gosta de arte. Ponto final. Terminou essa parte da frase aí, tá bom? Ponto de interrogação. Quem quer sopa? Uma pergunta, né? Você assistiu o filme ontem? Ou seja, aí nós estamos... são 2 perguntas, né? Então, a interrogação é esse pontozinho que indica aí uma indagação, uma pergunta, tá bom? Não está difícil, pessoal. Sempre o ponto de interrogação, ele vai indicar uma dúvida, tá? Uma pergunta. Ponto de exclamação. Que noite linda! Que legal essa moto! Ou seja, tá admirando, né? Uma surpresa, né? Alegria, tá? Pelo objeto ou pela paisagem, não é? Então, nós utilizamos o ponto de exclamação, certo? Muito bem, vamos continuar. Muito bem, pessoal, agora vamos ver tipos de frases. No livro de vocês, na página 52, você tem o texto sobre tipos de frase. Vamos ler? Você viu que os sinais de pontuação nos auxiliam a reproduzir alguns recursos da fala na escrita. Um deles é a entonação da voz durante a leitura, determinada pela pontuação usada no final da frase.
As frases podem ser classificadas como declarativas. As declarativas podem ser afirmativas ou negativas. Quando declaram afirmativa ou negativa uma ideia, são encerradas com ponto final. Por exemplo, Godofredo gostava de filosofia. Frase declarativa afirmativa. Godofredo não tinha uma parte de baixo. Frase declarativa negativa. Vamos lá para o cachorrinho, pessoal. As frases declarativas negativas podem ser formadas com palavras que indiquem negação, como nunca, jamais, nunca mais e etc. Não é só palavra não, tá? Na negativa. E nas interrogativas, determinam uma pergunta e naturalmente encerram com um ponto de interrogação. Por exemplo, morder ou não morder? Olha aí, uma pergunta, né? Uma indagação e o ponto de interrogação no final da frase. Exclamativas indicam que algo foi dito com admiração, surpresa, medo, alegria e etc. Por exemplo, que piolho orgulhoso. Olha aí, está sentindo aí, vendo aí, transmitindo aí uma admiração, não é? Sobre o piolho. E olha aí o final da frase, tem o ponto de exclamação. Tipos de frases do slide de vocês. A declarativa, que pode ser afirmativa ou negativa, a interrogativa e a exclamativa. Não esqueça, pessoal, de quando vocês forem colocar a afirmativa ou negativa, coloquem a palavra declarativa à frente. Ou seja, se a frase for afirmativa, coloquem declarativa afirmativa. Se a frase for negativa, coloquem declarativa negativa, certo? Vamos ver exemplos no próximo slide. Exemplos de tipos de frase. A primeira, declarativa afirmativa. Gosto deste lugar calmo. Ou seja, a pessoa está dizendo, está transmitindo o que é que ela gosta neste lugar, porque ele é calmo. E aí, ó, é uma frase declarativa afirmativa, está afirmando que gosta, tá bom? Hoje eu vou à casa da vovó. Está declarando? Sim. Está afirmando? Sim. Tá bom? Então, no final é o ponto final da frase. Eu tenho um carrinho de madeira. Está afirmando aí que ele tem esse carrinho de madeira, tá bom? Então, também é uma frase declarativa afirmativa. Aquela árvore dá frutos gostosos. Olha aí. O que é a árvore dá aí? Frutos gostosos, né? Então, ela está informando, está declarando que a árvore tem frutos gostosos, tá? Leiam cada vez o slide de vocês e leiam essas frases, só para nós exemplificarmos aí a nossa aula, tá bem? Vamos continuar. Agora, vamos passar para a declarativa negativa. A afirmativa vai dizer que tá certo, que tá bom, que ela sabe, que não gosta, o que gosta. E a negativa vai dizer que não, nunca, jamais, tá bom? Olha, vamos ler. Ele não sabe mais desenhar. Olha o não aí. Então, está declarando e negando que ele não sabe mais desenhar. O seu neto não veio hoje. Olha o não outra vez aí. Não. Frase declarativa negativa. A menina não foi à escola. Olha o não aí. Ou seja, declarativa negativa. O lanche não me fez bem. Não, novamente. Poderia ter nunca, né? Nós escolhemos essas frasezinhas para vocês saberem que a declarativa negativa
ela sempre vem com a palavra não. Existem outros, mas consultem o livro de vocês. Vamos lá, continuar. Interrogativas. Onde você estuda? O filme foi interessante? Quem vai para a festa do pijama? Em que ano nós estamos? 4 perguntinhas aí, pessoal. Então, são 4 frases interrogativas, porque elas utilizam do ponto de interrogação, certo? Muito bem, vamos lá, continuando. Olha aí as exclamativas. Que gatinho fofo! Você é muito esperto. Oba! Vou comer bolo de chocolate. Ai, que nojo! Viram a entonação de cada frase? São as exclamativas. Tem que dar uma vida aí nessa frase, tá bom? No livro de vocês também tem a parte, tá? Das declarativas, interrogativas e exclamativas, que é o mesmo que tem no slide, sendo que no livro tem um pouquinho mais de explicação e também tem outros exemplos, tá bom? Vamos lá. Treine em casa, pessoal, essas frases, tá? Tentem escrever mais 4 aí em papel, no seu caderno, frases exclamativas. Vamos lá. Você pode fazer o exercício das páginas 52 e 53 até a 5ª questão, tá bom? Mas lá na frente tem um exercício que você pode fazer sim. Utilize sempre de lápis e borracha, tá bom? Não utilize caneta. Muito bem. Muito bem, pessoal. Agora foi mais um pouquinho da nossa aula de português. Não está difícil, né? Os pontos, pessoal, você já tem que saber, conhecer. O ponto final termina a frase. Ponto de interrogação é um questionamento, é uma pergunta. E o ponto de exclamação é uma admiração, uma surpresa, né? Um espanto. Se você já conhece os sinais, estudem bem mais ainda para você saber colocar, aplicar esse sinal em uma frase e colocar a frase em um sinal corretamente. Tudo bem? Na questão dos 2 S, vocês também já sabem. S que inicia, ele tem som forte. S duplicado também tem som forte, porque está ao meio de 2 vogais, tá bom? E o S também está em 2 vogais, só que ele só tem um. Ele tem o som de Z. Estudem, pessoal. Procurem em livros, em outros livros, jornais, palavras que têm S com som de Z, para saber a diferença, tá bom? Muito bem. Então, pessoal, façam o exercício, caprichem, não está difícil. Qualquer dúvida, olhem o livro de vocês e também pesquisem pela vídeo aula, certo? Até a próxima aula, pessoal. Tchau!